Seguindo a nossa matéria que estamos estudando nesse livro, que é Escatologia Bíblica, né? E hoje as nossas duas últimas lições dessa matéria, desse livro. Na lição passada, na lição número 8, nós vimos sobre a grande tribulação, ok? A grande tribulação. E hoje, depois da grande tribulação, dentro da nossa sequência, página 186, implantação do milênio. Implantação do milênio. Que é um milênio? Todos nós sabemos que é um período de 1000 anos. 1000 anos. Um período de um governo, um período que todo israelita espera até hoje. É o reino de Deus que o israelita almeja e hoje eles estão lá de frente ao muro da lamentação, clamando a vinda do Messias, né? É esse milênio que nós vamos comentar aqui. Na Bíblia não existe o termo ou a palavra direta milênio, mas existe a palavra reinou por 1000 anos, que é milênio, 1000 anos, se traduz com a mesma quantidade de tempo. Então, 1000 anos. E nós temos, então, o reinado do Messias. É o que eu citei, é o esperado de todo o povo judeu. Não o judeu cristão, né? O judeu cristão está esperando a vinda de Jesus. O judeu não cristão espera o Messias. Ok? Nós vimos, então, na lição passada, sobre a grande tribulação. E no final da grande tribulação, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Aqueles que, usado pelo diabo, enganavam as pessoas. O próprio diabo será preso e vai para o abismo. São algumas das ações que o Senhor fará aqui ao voltar para implantar o seu reino. Para implantar o seu reino. Isso a gente acabou vendo na matéria passada, na lição passada sobre a grande tribulação. Página, então, 186, o reino do Messias. Entendemos, embora não é um pensamento de todos os evangélicos, alguns usam o termo como milênio, não sendo aqui na Terra, outros dizem que ele é só no sentido espiritual, não é literal. Nós cremos que é o reino de Deus prometido para Israel aqui na terra. E ele será material e não espiritual. Material no sentido de que as pessoas aqui vão viver como nós vivemos hoje, no sentido material, né? Não sendo seres espirituais aqui na Terra, mas humanos, material nesse sentido, seres humanos, que viverão aqui, que estariam aqui trabalhando, plantando, colhendo, em um mundo, em uma terra diferente, não a outra terra, a mesma terra, mas bem diferente do que hoje nós estamos aqui vivendo. Ok? Então, para falar do milênio. A gente entende, nós entendemos, cremos, ensinamos que o milênio será aqui humano. Ok? Humano. Seguindo essa nossa sequência da matéria que vocês leram, que nós temos aqui no nosso livro, antes do milênio haverá o julgamento das nações. Mateus 25, 31 a 46. Vamos ler pelo menos 2 versículos desse texto bíblico. Vamos ler Mateus
25, 31, vamos ler até o 33. Quem achar pode ler para nós. Mateus 25, 31 a 33. O 33. Então dirá ao rei, aos que tiverem a sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá, obrigado. O 33, ele diz assim: porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ok? Esse julgamento, que é tido julgamento das nações, veja que ele será aqui na terra, ele não será em um outro local. O julgamento que nós vimos aqui, que é o tribunal de Cristo, esse será no céu. Será para a igreja e será para aqueles que morreram e ressuscitaram ou que estiveram aqui na terra e foi transformado, estão agora num plano espiritual. Ok? Julgamento da igreja no céu. E houve o quê? Ressurreição. Transformação dos que estavam vivos aqui, salvo. Esse para a igreja. No julgamento do trono branco, que nós vamos comentar na lição número 10, ali vai ser ressuscitado e todos os que morreram sem salvação vão ressuscitar para estar diante do juiz, para ser julgado. Aqui, o que mostra? Que não houve ressurreição. Então, serão as pessoas vivas. As pessoas que são julgadas, vamos supor, tanto a igreja, tanto os do trono branco, é um julgamento que depois não haverá mais julgamentos. Se ele é julgado no sentido aqui materialmente, depois da morte, ele passa para o outro julgamento. Então, se ele não for salvo, ele vai para o trono branco, e aí é o julgamento oficial. Então, se aqui não houve ressurreição, está julgando a pessoa no sentido físico, materialmente, físico. E por isso se diz o julgamento das nações. O versículo que o irmão leu diz que reunirá todas as nações. É lógico que reunir muitas nações num espaço único é difícil, mas vamos supor que cada nação tivesse lá representantes, né? Representantes. E ali estivesse todos. E qual será esse julgamento? Nós vimos que na grande tribulação, a terra não vai ser devastada e deixará de existir pessoas aqui. Os judeus continuarão. E se eles continuarão, outras nações, algumas poderão ser exterminadas e outras bem afetadas, mas tendo prosseguimento. Então, essa reunião era para se julgar quem continuará participando do milênio e quem deixará de participar sendo exterminado. Ok? Esse capítulo 25, 31 a 46, às vezes é pregado um pouco diferente, mas nós temos que entender que aqui são pessoas vivas, pessoas que ainda estão residindo aqui. E qual é o tratamento? Conforme eles usaram a tratar o próprio judeu, a nação de Israel. É o julgamento para que essas nações serão ou não participantes do milênio. E nesse sentido, as ovelhas simbolizam os que vão participar, os bodes, os que não vão participar. Ok? Então, esse julgamento das nações. Então, depois de tudo que aconteceu, o anticristo, lago de fogo. O falso profeta, lago de fogo. O diabo,
lá no abismo. A terra, terminada a batalha do Armagedon, os exércitos do anticristo foi vencido. Julgou as nações, quem vai participar, quem não vai. E agora, então, o início desse chamado período do milênio. Começa o governo de Deus, o governo de Cristo, aqui na terra. Então, na página 187, finalmente o milênio. Ele inicia. Página 189. Jesus e o seu ministério de rei. Jesus e o seu ministério de rei. Quando Jesus nasceu, e aí nós comentamos isso aqui lá quando a gente viu doutrina que foi Cristologia, falamos do nascimento de Jesus. E aí, todos vocês conhecem aquela passagem que os magos vão lá a Belém, quando Jesus nasce lá, e levam para ele 3 presentes, que os irmãos devem se lembrar: ouro, incenso e mirra. Correto? Ouro, incenso e mirra. Foram 3 presentes, não foram 2, nem mais de 3, 4, 5, não, foram 3 exatos. Teria que ser 3, porque estava mostrando os 3 ministérios que ele iria assumir aqui, na terra e no céu. Nós vimos que a mirra está voltado para apontar para o seu ministério profético. E esse ministério profético ele exerceu aqui durante o seu tempo aqui na terra, os 3 anos. Então é um ministério que ele já passou, ele exerceu o ministério profético aqui na terra, quando aqui esteve. A mirra. O incenso mostra ele como o sumo sacerdote. Ok? Como sacerdote, o sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele assumiu quando ele foi assunto ao céu e então, agora, ele está nesse ministério, ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Ok? Então, todo o tempo da igreja aqui na terra, ele é o nosso sumo sacerdote. E como o ouro mostra o seu ministério como rei. Como rei, ele vai ainda assumir, está no futuro. Está por vir esse ministério como rei. Será, então, o tempo que ele vai governar a terra como o rei de Israel. Ok? Então, no passado, ele exerceu o ministério apontado pela mirra como profético. Atualmente, no tempo que ele está, hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Fala do seu ministério apontado. E o ouro é o porvir. Esse é o ministério que ele ainda vai ministrar aqui na terra, sendo o rei de Israel, reinando toda a terra. Ok? Então, é importante mostrar esses 3 presentes: mirra, ouro e incenso, ou ouro, incenso e mirra, que é os 3 ministérios que Jesus terá que completar. Está no ministério como o nosso sumo sacerdote e falta o porvir, que é o ministério como o rei de Israel. Ainda nessa página, 189. Reinará na terra onde reinou Davi. Por quê? Onde ele reinou Davi? Davi reinou em Jerusalém e Davi reinou em Israel. Então é ali que ele vai reinar. Reinará na terra onde reinou Davi. E o versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias diz dessa forma, vocês já leram aí: eis que vem dias,
O profeta Jeremias está dizendo, olha, vai chegar um dia, vem dias, está por chegar. Vem dias que o Senhor, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará a justiça e o juízo na terra. Então, o reinado desse renovo, desse que vai suceder esse reinado de Davi, reinará na terra. Não é um reino fora da terra, é um reino na terra. E ele reinará sucedendo a Davi. Bom, mas o Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Dele até Jesus, passou-se muitos outros homens, só da linhagem ali de Davi até os Edequias, foram 19 reis. Só que depois, com a tomada do governo de Zedequias, que Israel perdeu sua autonomia política, Israel não tinha mais um rei, mas aquela sequência da casa de Davi, ela seguiu. Tanto que quando você lê lá em Mateus capítulo 1, o apóstolo Mateus, ele procura mostrar aquela sequência e a genealogia que vai de Abraão até José, Jesus, sendo o sucessor rei de Israel. Ok? Então, Davi foi o aprovado. Todos os que vieram depois dele se tornam como sucessor de Davi. E Jesus é o rebento perfeito, aquele que reinará a terra com justiça aqui, com o povo de Israel. Então, as profecias de Jeremias. Então, reinará esse sucessor de Davi, e nós sabemos que é o próprio Jesus. Reinará sobre toda a terra. Veja o que o Daniel escreveu no capítulo 7, versículo 14, que é aquela visão, quando ele teve a visão, o Senhor mostrou os reinos através dos animais. Nós comentamos aqui que o Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, e o Daniel interpreta e mostra os reinos na estátua. Mas para Daniel, depois, num sonho, o Senhor mostrou os mesmos reinos em forma de animais. E aqui, nessa sequência do capítulo 7, ele diz, ele foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos e nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, não passará. Não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Então, de todos os daquela estátua, de todos que vieram antes, vai ser destruído. Esse não vai ser destruído. E Salmo 72, versículo 8 e 9, que temos aqui também nessa passagem, dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Aqui o domínio do Messias, de toda a terra. Não será um rei apenas de Israel, mas ele será o rei de toda a terra. Ok? Reinará de Jerusalém, a capital mundial do seu reino. Foi lá que Davi reinou. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, Saul, não reinou em Jerusalém, ele reinou fora de Jerusalém. Mas ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado. O reino aprovado foi o de Davi. E Davi reinou, ele conquista Jerusalém, passa o seu trono para Jerusalém, e de Jerusalém não saiu mais essa sequência. Não saiu mais. Mas em 930 houve a divisão dos dois reinos. E houve a capital Samaria.
Mas a descendência de Jesus é de Judá. Judá sempre esteve em Jerusalém. E é ali que ele vai reinar em Jerusalém. Nós temos aqui Isaías 52:1. Eu quero ler na página 190. Zacarias 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscarão, ou a buscar em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Porque de Sião sai a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então é de Jerusalém que entendemos que vai haver o governo do Messias. O governo do Messias. Deixa eu colocar aqui da seguinte forma. Alguns pensam, bom, como é que ele vai reinar, sendo ele não uma pessoa humana no sentido como ele veio aqui, quando ele nasceu de Maria, ele era uma pessoa, ele se tornou um homem 100% homem. Mas ele morreu, ressuscitou, ele está num corpo, mas não humano como nós, um corpo espiritual e mortal. Mas como é que ele vai reinar as pessoas sendo humanas? E alguém diz, bom, ele vai reinar através de uma pessoa aqui que vai ser o seu porta-voz, a pessoa que vai... A Bíblia diz que ele vai reinar aqui. E nós cremos desta forma. O importante é que ele vai reinar. Se for de outro jeito, ele vai reinar, mas nós cremos conforme a palavra nos é mostrada. Ela está escrita, ok? Não, mas não é... Nós cremos e entendemos dessa forma. Ok? Às vezes, há muitas perguntas, às vezes muitas dúvidas. Mas Jesus, como é que ele vai reinar aqui? Ele está num corpo diferente, as pessoas... Mas quando ele ressuscitou, ele continuou 40 dias aqui, dando instrução para os apóstolos, para os seus discípulos, reunindo com eles, ok? Como será a terra durante o milênio? Como será a terra durante o milênio? Vou comentar essa matéria na página 201, ok? 201. Chegando lá, nós vamos mostrar e ver, e analisar e comentar como será a terra durante o milênio. Na página 192, propósito de Cristo em relação ao milênio. Qual é os propósitos do Senhor durante o milênio? E aí o irmão colocou alguns aqui. Dar resposta às orações que ele mandou fazer. Que hoje muitos, principalmente quem usa muito fazer isso quase que contínuo, é a igreja romana, né? Os católicos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, é como você está pedindo, venha o teu reino, o reino de Jesus. Hoje, Jesus, ele reina no seio da nossa sentido espiritual. Ele é o nosso rei no sentido espiritual. Mas na terra, não. Na terra governa o homem, e envolvente, às vezes, pelo inimigo, da permissão de Deus. Mas nesse dia ele vai vir e vai ser o rei. Então, venha a nós o vosso reino. Eu sempre comento, e comentei aqui com vocês, vou repetir-lhes. No Antigo Testamento, sempre que está escrito dia do Senhor, está se referindo à grande tribulação. Quando se refere ao reino de Deus, está se referindo ao milênio, ao reino do Messias. Ok? Então, lá no Antigo Testamento, a gente sempre vai encontrar reino de Deus. Se refere ao lado positivo, o governo do Messias. Dia do Senhor, o dia terrível, o que vai acontecer na grande tribulação. Agora, nós ensinamos e comentamos aqui anteriormente, e essa é a nossa visão no sentido teológico, que o dia do Senhor, ele se refere ao arrebatamento da igreja, passa pela grande tribulação, o milênio,
o fim do julgamento do trono branco. É o dia do Senhor tudo. Então, o dia do Senhor tem a parte terrível, a grande tribulação. E tem a parte positiva, o milênio. Ok? Mas sempre que no Antigo Testamento fala dia do Senhor, você vai ver que sempre a promessa é de dias difíceis. Grande tribulação. Sempre que se fala o reino de Deus, é o reino que o Messias reinará para Israel. E será o grande Messias o que eles esperam reinar aqui na terra. Ok? Fazer cumprir as profecias. E no Antigo Testamento são muitas as profecias que se fala sobre o reino de Deus, sobre esse governo de Cristo aqui na terra. Na página 193, o Senhor Jesus virá cumprir as profecias de Daniel 2:44. Aqui é aquela visão da estátua, que nós comentamos. 7 é a visão dos animais sobre os reinos, da estátua dos reinos, na visão que Deus deu no sonho do Nabucodonosor. E está escrito desta forma: o Deus do céu levantará um reino que não será destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Quando ele fala que esmiuçará, consumirá todos esses reinos, ele está falando da estátua toda que será derrubada e se tornará pó. Então é uma profecia de Daniel, está registrada, e ela vai acontecer exatamente quando a pedra, que é Jesus, tocar ao pé da estátua, e ela se tornará em pó. Terminará o governo do homem. Então está previsto, está profetizado, e essa é uma das profecias para ter cumprimentos. No capítulo 11, aqui ele diz: o Senhor virá para cumprir as profecias de Isaías, capítulo 11. Todos vocês conhecem as profecias do capítulo 11, correto? Vamos ler pelo menos do versículo 1 ao 9. Ela é bastante extensa. Isaías 11, 1 a 9. Quem achar pode fazer a leitura. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da haste, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Quando Isaías profetizou isso aqui para a nação de Israel, e eles esperam esse cumprimento dessas profecias, elas nunca aconteceram. Por mais que você olhe todo o histórico de Israel, nunca aconteceu aqui na terra o que está escrito aqui. É por isso que eles esperam o reino desse prometido aqui. Então, são profecias que é esperado ainda. Não aconteceu isso.
Na página 195. Perdão, eu pulei a 194. Destruir o Império Gentílico, outro propósito do milênio. Eu comentei já alguma coisa com vocês, destruir o Império Gentílico. O Império Gentílico é aquele que a gente tem lá da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, aqui o ventre de bronze, as pernas de ferro, com os pés de barro e ferro. E Jesus, na sua vinda, destruirá toda essa estátua, mostrando que então todo o Império Gentílico será exterminado. Então, o Império Gentílico, o Império do homem, começou depois de Noé, depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, através de Nimrod, começou a se formar os reinos aqui na terra. Começou a surgir as grandes cidades. E o inimigo começa a trabalhar. E nessas grandes cidades, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, lembra? Chamou ele lá de Ur, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi lá para a terra onde Deus tinha o propósito de ser a promessa do povo descendente de Abraão. E ele foi lá. Mas vocês sabem que ele foi para o Egito. Ele chegou ali, tinha pessoas ali na terra, nações estavam lá, ele foi para o Egito. E quando ele chega no Egito, já tem um faraó, já tem um povo forte ali. Já havia os egípcios. Se entende? Os egípcios, o primeiro governo forte aqui na terra. Mas depois dos egípcios, surgiu os assírios, que foi um povo terrível, um povo, povo complicado. E os assírios passou. E em 612 começou os babilônicos. Veja que o homem governando a terra. Na chamada de Abraão já havia o governo do homem, através dos egípcios, passa para os assírios, passa para os babilônicos, passa para os medo-persa, passa pelos gregos, passa pelos romanos, mas no final desse reino romano, desse último imperador romano, o anticristo, é que a pedra descerá e ele então vai destruir todos esses governos passados e implantar um reino que não mais será destruído. Ok? Então é o Império Gentílico. Esse Império Gentílico ele começa lá depois do dilúvio. Será destruído. Por isso, nós temos comentado que o governo do homem aqui na Terra, que começa depois do dilúvio, através de Nimrod, ele é numa crescente, até chegar ao Império Babilônico, a cabeça de ouro. E dali ele começa a declinar, até chegar ao ferro. E ali é onde a pedra cortada da rocha, sem mão, sem o auxílio do homem, não é a intervenção do homem, é a de Deus. Essa que vem e destruirá todos os impérios gentílicos. Tudo que o homem governou a terra, acabou. Dali para frente o homem não governa mais nada aqui na terra. Ok? Página 195, número 4 aqui, nós estamos seguindo por aquela sequência, 1, 2, 3, número 4. Satanás preso antes do milênio, jogado no abismo. Antes de iniciar o milênio, ele vai ser preso. E depois ele diz, Satanás lançado no lago de fogo e enxofre depois do milênio. Nós vamos ver isso lá na frente. Ele vai ser solto e por isso que ele vai mudar de posição. Ele vai ser preso e vai para o abismo. É o que a gente sempre comenta, o diabo ainda não foi preso em nenhuma oportunidade. Ele sempre esteve solto, mas ele vai ser preso. E ele vai ficar 1000 anos no abismo. E depois ele vai ter um pequeno espaço de tempo aqui na terra, mas depois ele vai para o lago de fogo. Aí é a sua morada
final. Aí de lá ele não sai mais. Ok? Exaltar Israel. Um dos propósitos do reino de Cristo aqui na terra é exaltar Israel. Israel foi o povo que Deus fez um pacto com eles lá no deserto, né? Embora o plano de Deus era na chamada de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, lá eu te farei uma grande nação. E ele fez. Vocês sabem que o povo de Israel, já no tempo de Jacó, com José, eles vão para o Egito. E lá no Egito eles se formam, crescem. Mas a terra estava lá prometida. E eles tinham uma promessa. Não tinha nada escrito ainda, mas tinha o que os pais passavam para os filhos. Olha, nós estamos aqui no Egito. Nós não conhecemos aonde Deus prometeu ao nosso pai Abraão uma terra para nós. Nós não vamos ficar para sempre no Egito. Era o pensamento dos israelitas lá no Egito. E vocês sabem que no tempo de Deus, Moisés foi lá e eles foram tirados do Egito para herdar a terra prometida por Deus. No Sinai, Deus fez um pacto. Vocês querem, como diz nas minhas palavras, querem ser o meu povo? Eu exijo de vocês 3 coisas. Ser um povo santo, um povo sacerdotal, um povo especial. E o povo aceitou, diz, nós queremos. E ali foi feito o pacto, houve animais que foram mortos, foi selado o pacto com o sangue dos animais e Deus enviou a lei. Agora vocês têm uma lei. Dali para frente, era o povo de Deus. E sempre o povo de Deus, Israel, foram um povo perseguido pelo diabo, pelos inimigos. Israel falhou? Falhou. Muitas vezes, de muitas formas, mas sempre foi um povo perseguido. Israel, por ser o povo de Deus, não deveria ser o povo mais forte da terra? O que os irmãos acham? Olha, eu sou o povo de Deus, mas Israel, lembra que eu comentei? Desde os egípcios, desde os assírios, desde os babilônicos, desde os medo-persas, dos gregos, dos romanos, Israel sempre por baixo. Sendo o povo do Deus grande, o Deus poderoso, o Criador, não era um povo dominante. Por quê? É o plano dele. Aqui, no milênio, Israel vai ser o povo forte como foi os outros lá, só que muito mais. Aqui é o tempo que Deus reservou para eles. O seu rei, Jesus, vai reinar na terra. E aí, então, Israel será a grande força na terra, o que ele não foi no passado. Então, exaltar Israel é um dos propósitos do milênio, do próprio Jesus. Ok? Página 196. Ele fala aqui de Zacarias, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vai se cumprir isso. E ele não fala de pessoas judias, fala pessoas de outras nações, de outras línguas. Ok? Então isso é exaltar o povo israelita, a nação de Israel. Nesse tempo, o irmão colocou aqui na página 196, Deuteronômio 28, 12 e 13. O que diz esses versículos? Ele colocou aqui 3 parágrafos, dizendo assim, ó, Israel nunca conseguiu ser cabeça e não cauda. Israel nunca conseguiu estar por cima e não estar por baixo. Nunca conseguiu emprestar e não tomar emprestado. Isso é o que está escrito lá, o que o Moisés escreveu, dizendo, olha,
Se vocês pegarem o capítulo 28 de Deuteronômio até o versículo 14, Deus faz as promessas, dizendo, se vocês forem fiéis, se vocês forem obedientes à minha palavra, aí vem as bênçãos. E dessas bênçãos, desses 14 versículos nessa sequência, está aqui o que muitos pregam hoje para nós, igreja. Dizendo, você for fiel, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Se você for fiel, você não emprestará, não vai tomar emprestado, você emprestará. Se você for fiel, você não estará por baixo, você estará por cima. Só que Israel nunca teve nessa posição até hoje. Não se cumpriu isso na vida deles, porque eles nunca foram fiéis naquilo que Deus exigiu deles. Mas no milênio, isso vai acontecer. Aí essas bênçãos vão chegar para o povo israelita. Ok? Então é conhecendo essas mensagens que estão na palavra de Deus para Israel. E às vezes as pessoas tentam colocar para nós, né? É para o povo judeu, é para o israelita. E eles ainda não receberam isso, mas vai receber no milênio. Sim, eles não conseguiram, era cumprir a lei, eles não conseguiram. Eles vão conseguir receber isso no milênio. Ok? Página 197. Justiça e paz na terra. Justiça e paz na terra. A terra deixou de ter paz e justiça desde que o pecado entrou na humanidade. Ok? Desde que o pecado entra ali no Éden, a terra não teve mais a plena justiça e paz. Perceba que, após o pecado, o casal foi expulso do Éden. O casal foi expulso. E um pouco à frente, um dos filhos mata o outro. Quer dizer, não tem paz. Dentro da família, um irmão mata o outro. Forma-se duas correntes, os cainitas, os de Setes, e o fim foi o dilúvio. O fim foi o dilúvio, que as duas se uniram e Deus teve que mandar o dilúvio, sobrou só 8 pessoas. Então, infelizmente, o pecado trouxe injustiça e tirou a paz na terra. Deixa eu colocar para vocês, porque às vezes a gente pensa, bom, o irmão está dizendo que não tem paz. O mundo, eu estou falando do mundo terra. O cristão, o crente salvo, ele tem a paz que o próprio Jesus disse lá em 14 de João, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. Essa é a paz do cristão salvo. Ok? Não é a paz na terra que está em guerra e acaba um conflito aqui e já tem outro começando do outro lado. É essa paz que nós estamos falando. Não é a paz do cristão em si, que às vezes ele está até em dificuldades, mas ele diz, eu tenho paz com Deus. Essa é do cristão. Essa é individual. Essa aí não importa, até tem um hino aí que às vezes nas igrejas eles cantam, né? Que ela essa paz, essa salvação, ela não é condicional. Eu não posso ter a paz condicionada. A paz comigo, ela é incondicional. Pode às vezes não estar bom no sentido das coisas naturais, mas eu tenho paz interna. Agora, nós estamos falando da paz no mundo, paz entre os povos, entre as nações. Essa, infelizmente, ela, com o pecado, ela veio trazer só guerras, dificuldades, tristezas, angústias. Então, justiça e paz na terra. Ainda na página 197. No milênio haverá paz na terra. E nós temos aqui
alguns versículos agora. Por exemplo, Miqueias 4, versículo 3 e 4. E converterei as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. É o que hoje muito acontece, né? É o que hoje muito acontece. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo das suas figueiras, e não haverá quem os espante com medo. Olha, eu estou aqui, será que o inimigo não vai chegar? Será que o que pode acontecer? Hoje, por exemplo, vamos analisar. Haverá paz. O homem tem paz aqui na terra. Hoje, por exemplo, eu acabei não fazendo essa conta, mas quanto o Brasil gasta para obter o que ainda não é paz? Para ter o que nós temos aí da nossa segurança. No Brasil, nós temos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas. Quantas pessoas trabalham em tudo isso para nos ter a segurança e a paz que temos aqui, que é bem pequeno, correto? Quantas pessoas trabalham para isso? Milhares e milhares de pessoas. Imagine não precisando nenhum desses. Aonde poderia ser aplicado tudo isso em outras áreas? Vamos supor que no Brasil não precisasse da aeronáutica, da marinha, do exército, porque eles estão aqui para dar segurança, porque os inimigos estão lá fora. Se o Brasil não tem as forças armadas, ele está sujeito a ser invadido. Então, eles estão lá, eles ganham dos nossos salários, dos nossos impostos, para nos dar essa proteção. As polícias internas, com tudo que trabalha, advocacia, tudo isso, milhares e milhares, e tudo trabalha para nos dar uma certa segurança, para nós sairmos de casa e ir ao trabalho, onde nós vamos ao mercado em si. E ela é bem difícil. Imagine não precisando disso, não precisando ter nada disso, porque ninguém vai atacar ninguém está preocupado com essa insegurança. Isso é o governo paz na terra. Nenhum país precisará do seu exército. Quanto gasta os Estados Unidos para ter segurança? Quanto gasta a Europa para ter segurança? Quanto gasta o povo na terra para ter segurança? E não tem a segurança com tudo que paga. Mas no milênio, a promessa é essa: haverá paz. Ninguém se levantará contra o seu oponente. Tudo será aplicado de forma para o benefício das pessoas. E aqui também ele fala do Isaías, que nós lemos aquela parte: e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, deitará o bezerro e o filho do leão. Essa parte, alguns leem, né? E dizem, mano, não é possível, né? Como é que pode? O leão, como é que pode estar o leão com o filho de um bezerro ali, sendo que é o seu prato predileto, né? O que a gente entende é que no milênio o Senhor mudará esse conceito que o pecado trouxe, a ferocidade dos animais. Hoje, na terra, existe o que nós chamamos de uma cadeia alimentar, em qual ela é estabelecida e ela dá um equilíbrio na fauna. Você tem lugares que tem, vamos supor, insetos, prejudicial, e tem animais, pássaros, que os faz dele o seu alimento. Então ele equilibra a fauna e a flora. Hoje aqui, com o pecado,
Mas entendemos por esses versículos que no milênio vai inverter tudo essa posição. Não precisará e não terá mais esses insetos prejudiciais, porque essa cadeia alimentar, ela será diferente. Ok? Será diferente. Não haverá mais as ferocidades, os animais não precisará ou usar-se de se alimentar do outro. Como também existe nos mares, né? Muitos peixes se alimentam de um outro peixe. É uma cadeia alimentar. No milênio, não precisa. Deus tem uma cadeia de paz. Paz entre os homens, paz entre os animais, paz na terra, em todos os seus amplos sentidos. Em todos os seus amplos sentidos. Página 198. Haverá também justiça. Justiça na terra. O pecado veio trazer e formar toda a humanidade, infelizmente, injusta. Injusta. Por mais que as pessoas queiram, sempre há injustiça. Sempre tem injustiça. Mas o Senhor, nesse tempo, nesse seu governo, no milênio, haverá justiça. Ninguém será injustiçado. Olha, eu merecia isso, mas o meu patrão deu para o outro. Eu fiz de tudo, mas quem levou foi o outro. E assim, quantas coisas injustas nós convivemos aqui na Terra. No milênio, haverá justiça. O que for de direito vai existir. E o que tiver que ser aplicado de justiça, de todos os lados. Hoje há pessoas que, por ser bem situada financeiramente, ele comete erros, crimes, e ele tem dinheiro, ele acaba comprando a justiça. Não é assim? Ele compra a justiça. E ela se torna injusta. Injusta. Mas no milênio não há como mudar. O que é de direito, o que é correto, será aplicado. Ninguém será injustiçado. É um governo justo. Hoje o governo, às vezes, ele consegue dar emprego para toda a sua família. Não só o governo, mas os prefeitos, os governadores, os deputados, enfim, muitos. Primeiro a sua casa, depois. Mas lá não. Haverá justiça. Haverá justiça. Mostrar-se ao poder de reger as nações. O Senhor vai mostrar esse poder, porque a terra foi Ele que criou. A terra é dele. O inimigo hoje é que faz aqui um impostor. Ele usa os seus meios para enganar as pessoas, influenciar os governos para serem justos, porque o seu alvo é matar, roubar e destruir. Então, quanto mais ele influencia os governantes, as pessoas, para ser mais injusto ainda, ele está fazendo o que ele é, a sua índole, matar, roubar, destruir. Mas o Senhor vai tirá-lo daqui e vai governar com justiça e dar o poder, mostrar o seu poder de governar essa terra que lhe pertence. Página 201, melhorias na terra. Aquela página que eu disse que eu ia comentar com vocês, melhoria na terra. Melhorias na terra. A terra é essa que nós moramos aqui. Onde vai ser o milênio? É aqui, nessa terra que nós moramos hoje. Não é uma nova terra, a nova terra é depois dessa. É o que nós vamos ver na lição número 10. É essa terra. Só que essa terra, ela foi, com o pecado, também amaldiçoada. Vamos ver, o irmão colocou aqui Gênesis 3, 17 e 18, mas ele não fechou. Vamos ler os dois versículos completos.
Gênesis 3, 17 e 18. Quem achar pode ler. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ok. Então nós temos aqui o que aconteceu com o casal, e o Senhor está dizendo: maldito a terra também por causa do seu pecado. Então a terra sofreu essa punição pelo pecado do homem. E nesse sentido, nós vemos que hoje a terra existe desertos enormes e não produz nada. Desertos enormes, não produz nada. A terra é grande, mas muitas áreas não produz quase nada. E ele também diz aqui, nesse versículo 18, que ele diz, ó, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Você agora, Adão, agora você vai ter que trabalhar duro para manter o seu alimento. Não que o Adão lá no Éden não precisasse trabalhar, só que lá ele trabalhava, mas não precisava se esforçar para o alimento. Agora não, agora ele vai ter que trabalhar e também lutar pelo seu prato do dia a dia. Nesse sentido, ele está dizendo, a terra vai produzir, e ela produziu espinhos e cardos. Quem sabe o que é cardos? Cardos é aquela erva daninha. Eu não sei se algum de vocês aqui trabalhou na lavoura, na roça, por exemplo. Eu, até os meus 17, 18 anos, praticamente 17, meu pai tinha um sítio e a gente trabalhava aqui no interior de São Paulo. Então, por exemplo, você prepara a terra, planta, mas você tem que estar cuidando daquele mantimento do arroz, do feijão, do milho, do café, porque as ervas daninhas é aquelas que nascem e vai sufocando. Essa você não precisa plantar, ela nasce, ela cria, ela vem sem se preocupar. Se você plantou arroz, você plantou algodão, você plantou milho, plantou e deixou lá, as ervas daninhas vêm e sufoca, você não colhe nada. Então você tem que trabalhar diariamente ali. Você vai lá, corta todas essas ervas daninhas, corta tudo isso aí, fica tudo bonitinho. Começa a chover, elas brotam tudo de novo. Ok? Então, é o processo, essa você não precisa plantar. Você tem que lutar para que ela não te danifique o mantimento que você plantou. E é o que está escrito lá, que Deus diz, cardos vão nascer. Ok? Então, a terra... Mas essa terra, ela vai ser sarada, para que ela venha a produzir no seu máximo possível. Então, ela vai ser sarada. Por exemplo, outra coisa que vocês que não morou no interior e não conhecem, no interior, quando você planta, vamos supor, você planta lá o algodão, você planta lá uma fruta, se você não cuidar, e às vezes até ter que jogar algum inseticida, vem aqueles mosquitos, aí vem aquelas larvas, e você perde tudo. Os pulgões sugam o algodão, sugam as plantas, você não colhe nada. As famosas, o lado prejudicial à lavoura. Mas nesse tempo não vai necessário, porque o Senhor sarará a terra, tudo vai produzir
sem essa necessidade. Por isso, hoje, existe um órgão do governo que é para regular, porque senão a pessoa que planta lá, ele joga tanto veneno lá que depois vai chegar para nós aqui e nós vamos ingerir isso. Porque se ele não fizer isso, ele não colhe. Ok? Então, a terra sendo sarada para produzir em quantidades grandes. A terra. Hoje, a terra é poluída. Poluição do ar. Tantas coisas, né? Prejudicial à saúde. Mas nesse tempo a terra será sarada, curada. Temos aqui Salmo 96, 10 e 12, né? Página 202. Ainda agora sobre a terra. Haverá grande fertilidade entre os homens. Por quê? E nas ruas se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Zacarias 8 e 5. E nas ruas se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Então, se encherão de meninos e meninas, é porque haverá nascimento, correto? Eu posso estar errado, posso estar enganado, mas hoje, por exemplo, hoje as famílias são bem pequenas, não são? 3 pessoas, 4, 5 no máximo, 2. Mas lembra dos seus pais, dos nossos avós. Meu tio teve 18 filhos. Então, aqui nesse tempo, é o pensamento meu, não está escrito. As famílias vão voltar, nessa minha visão, a ter famílias grandes de novo. Ok? Por quê? Hoje, as famílias pequenas, é mais fácil de ter o seu sustento, trabalho. Vamos supor um pai com 7, 8 filhos pequenos. Trabalhando e não tendo um salário, é difícil. Mas lá não. Lá o que vai valer é a terra. É o plantar e colher muito. Então, quanto mais filho tiver, não tem problema. Ok? 10 filhos, todo mundo trabalhando, todo mundo colhendo, e não falta nada, ninguém vai ter preocupação com comer e beber, não. Então, por isso, as praças encherão de meninos e meninas, né? A terra haverá saúde. Isaías 33 e 24 está escrito assim, está aí na página 202. E morador nenhum dirá, estou enfermo, ou enfermo estou. Porque o povo que habitar nela será absolvido de sua iniquidade. Então, morador nenhum dirá, eu estou enfermo. Se eu perguntar aqui hoje, quem tem um probleminha de saúde, muitos de vocês vão levantar a mão. Eu vou levantar o primeiro. Não é assim? Mas ali ele está dizendo, ninguém terá esse problema. Nesse sentido, nós podemos avançar para a seguinte ordem. Quantos hospitais existem no mundo? Ou vamos pegar o Brasil, Santo André. Se você for lá agora, está cheio lá aqueles PS. Todo mundo querendo passar pelo médico, tomar uma injeção. Todo mundo ali. Nesse tempo, haverá saúde. É o reino do Messias. É a paz, é a saúde. Ele diz assim, ó, morador nenhum dirá, enfermo estou. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Não haverá, hoje nós temos aí tantas pessoas envolventes com a má formação, com deficiências físicas, com tantas coisas, né, que o pecado traz. E aqui não haverá perfeição. A vida humana será prolongada. Isaías 65 e 20. Não haverá velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. É o que Isaías escreveu.
Ah, mas eu acho que isso aí é simbólico. Eu creio que é real. Por que não real? Ok? O jovem morrerá de 100 anos. Então aqui eu estou dizendo, eu estou crendo que o que vai acontecer é um reino terreno, é um reino humano, não é espiritual, é um reino do homem natural, haverá nascimentos, muitos, e haverá mortes também. Mas com 100 anos ele ainda é um jovem. Hoje com 100 anos é difícil chegar, não é assim? E lá, se ele morrer com 100 anos, morreu ainda um adolescente, vamos supor. Deixa eu colocar para vocês, por exemplo, um animal, um cachorro, vamos pegar um cachorro. Quantos anos vive um cachorro? 10 anos, menos, um pouco mais, mas é pouco, não é assim? Então, quando ele nasce, ele é acelerado a sua curva de vida aqui na Terra. Então, ele nasce e, veja que com menos de um ano ele já é adulto. Por quê? Ele já, o crescimento, a aceleração nessa parte é rápida. Nós, humanos, vamos pegar nós, humanos. Quantos vivemos aqui? 60, 70, 80, 90, às vezes 100, não é assim? Só que uma criança de 1 ano, ele nem anda ainda. E um animal de 1 ano já é adulto. Por quê? A aceleração é devagar. Agora, se ele for jovem, com 100 anos, para ele vai ter que viver muito mais para ele chegar a ser idoso. Então, a aceleração é bem mais lenta. Porque se ele acelerasse e se tornasse um adulto com 18 anos, a aceleração da sua vida era rápida. Por isso, hoje, a nossa vida está dentro desse padrão que vivemos aqui. Só que lá não. Lá, com 100, ainda é um adolescente, é um jovem. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Quanto tem esse, então? Esse já está idoso. 900, próximo dos 1000, né? A gente entende que aquela idade lá, antes do dilúvio, com Adão, que viveu 950 anos, Matusalém, que viveu 969, seria esse padrão do milênio aqui. Só que aqui muito melhor, porque lá ainda, depois no final, ainda houve o dilúvio, né? Então, o homem com toda essa idade. Zacarias 8:4. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não a edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Vocês já devem ter ouvido e visto pessoas que fazem um projeto, constrói uma casa, mas ele não consegue desfrutar dela, ele morre antes de chegar no seu tempo de estar ali. Planta, mas não colhe, morre antes. Mas ele está dizendo aqui que lá não. Quem plantar vai colher. Quem construir vai viver ali. Ele vai estar lá. É uma promessa, está registrado pelo Isaías, né? Porque os dias do meu povo serão como as árvores, né? Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos na velhice. E aqui no versículo 65 e 20, haverá morte, porém restrita, o jovem de 100 anos morrerá, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, né? O pecador de 100 anos será amaldiçoado. São melhorias na terra e aqui os que estiverem vivos, aqui, morando. Por isso que é aqui que pensam os testemunhos de Jeová. Eles leem tudo isso aqui e dizem, não, isso aqui não é um milênio das pessoas morando aqui no sentido natural.
Isso aqui vai ser, após a ressurreição, as pessoas vão morar aqui eternamente. E por isso o Testemunho de Jeová pensam nisso aqui. Mas nós, igreja, agora eu posso deixar vocês tristes, mas talvez não. Nós não vamos estar aqui plantando, colhendo, tendo suas esposas, suas mulheres, seus maridos, seus filhos, suas casas, suas roças. Não, a igreja está num plano superior, espiritual, com o Senhor. Se isso aqui é bom, aqui na terra, nos vislumbra, assim, algo importantíssimo que só Deus pode fazer, mas para nós, as promessas são maiores ainda. Nós estaremos num corpo espiritual, junto com o Senhor, na casa do Pai. Essas são as promessas para nós. Então, tudo isso nós estamos vendo, os grandes benefícios, os grandes acontecimentos aqui na terra, mas não é para nós desfrutarmos, nós já estaremos desfrutando da vida eterna. Se aqui ainda morre alguém, na igreja não morre ninguém. Estaremos já com o corpo espiritual, imortal, na casa do Pai. Ok? Então não ficamos tristes por esses benefícios que vêm aqui, porque o Senhor é bom e para nós Ele tem boas e importantes promessas também. Ok? Finalizando, nós temos na página 203, final do milênio, a batalha de Gog e Magog, né? Essa batalha, ele diz assim: e lançou no abismo e ali encerrou por 1000 anos. Encerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabe. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quanto tempo vai ser esse um pouco de tempo? Quantos anos? A gente não sabe. O que a Bíblia diz aqui, que está registrado aqui em Apocalipse 20 e o versículo 3, é que o diabo ficará 1000 anos preso. Dali ele não sai. Ele não tem como, não é que nem esses bandidos aqui na terra que às vezes pula ou compra os juízes e sai. Ele não sai. Ele não escapa de lá. Mas o Senhor vai permitir que ele seja solto depois que terminar esse período de 1000 anos, ele vai ser solto. Então, quem vai permitir ele ser solto é o próprio Deus. Senão ele não sairia dali nunca. Ok? Permitindo que ele saia. E o que ele vai fazer? Enganar esses povos que viveram aqui tão bem, tão desfrutando de tantas coisas boas, para guerrear contra quem? Contra o Senhor. Por aí a gente entende o que o diabo faz hoje. Ele faz isso. E então haverá essa batalha final, chamada de Gog e Magog. Gog e Magog. Na página 204, aqui a gente tem de 7 a 10, dizendo: e acabando-se os 1000 anos, aqui nós temos o mais aberto, né, os versículos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ele é o grande enganador. Sem ele aqui, as nações, os povos não são enganados. Viverão a absoluta verdade. Mas ele sendo solto, ele vai enganar. Ele vai propor coisas enganosas. Então ele diz assim: estão sobre os 4 cantos da terra Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subirão para a largura da terra e cercar o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então esse tempo
depois do término de 1000 anos. Até essa batalha, a gente não sabe. É uma permissão de Deus. Ele vai sair e enganar essas pessoas de novo, como faz desde que ele é o grande enganador. Ele enganou 1/3 dos anjos, ele engana o homem hoje, ele é o grande enganador. E ele vai fazer isso lá também. Vai ter um período de tempo que ele vai conseguir fazer esse período enganatório com os que aqui estão. Ok, milênio, página 206, julgamento final. Nós estamos numa sequência, terminando o milênio, terminando essa batalha, julgamento final. Julgamento final. Nós vamos falar, então, dos últimos 2 acontecimentos escatológicos, principalmente o julgamento final pode ser entendido por alguns como o último acontecimento, porque o estado eterno dos salvos, ali, é uma condição que vai perpetuar-se depois. Mas nós vamos comentar, podemos entender como os 2 últimos informes escatológicos bíblicos. Página 206, vamos ler Apocalipse 20, 11 a 15. Quem achar pode ler. Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok. Esse é o texto bíblico base para a nossa lição que estamos estudando, o julgamento final. Por que o julgamento final? Porque não terá outro depois, né? É o último. A igreja já foi julgada. Agora os não salvos. Ainda nessa página, nós temos a seguinte parágrafo. A ressurreição dos ímpios ou a segunda ressurreição. Na lição número 8, se eu não estou equivocado, não, acho que foi a lição 4. Na lição 4, nós vimos a ressurreição dos salvos, de todos os salvos. E nós vimos que a ressurreição dos salvos se dará em 3 etapas. A primeira etapa, Jesus, primícia dos que dormem. Já aconteceu. Segunda etapa, na vinda de Jesus, todos os salvos que morreram desde o Abel até o último que estiver aqui na terra, ressuscitarão nesse dia. Eu comentei aqui com vocês da seguinte forma. Nesse dia, todos que estiverem na terra, salvo, serão transformados. Não ficará nenhum salvo na terra. Todos serão transformados sendo salvos. Só ficará os não salvos. E os que morreram salvos de todos os tempos. Eu estou comentando desde o Abel, que foi o primeiro que a Bíblia registra sendo morto. Todos que morreram salvos ressuscitarão. Mas os que não morreram salvos, desde o que a Bíblia não registra, né? O que morreram não sendo salvos, a gente não sabe quem houve. Mas logo em seguida, provavelmente alguém morreu não sendo salvo. E esses vão até
o final dessa batalha do Armagedon. Ok? E será a ressurreição dos não salvos, uma única e exclusiva ressurreição. Eu não comentei, eu comentei a segunda etapa na vinda de Jesus e a terceira etapa na sua vinda em glória, quando ele virá para implantar o milênio, aqueles que morreram dentre não aceitando a imposição do anticristo, ressuscitarão na segunda fase da segunda vinda de Jesus. Ok? Agora, a segunda ressurreição é dos não salvos, num único e uma única etapa, nesse tempo, quando então terminar aquela batalha final de Gog e Magog. Então ali ressuscitarão. Nesse julgamento, não haverá julgamento de pessoas humanas. Todos que estarão ali morreram e ressuscitaram. Ok? Como no tempo do julgamento da igreja, todos os que morreram e que ressuscitou, e os que não morreram, mas que foram transformados. O julgamento de pessoas não humanas, no sentido humano, carne humana. É isso que eu estou colocando. Ok? E ali, então, essa segunda ressurreição de todos os que não morreram salvos para serem julgados. E estarão perante esse chamado trono branco. Durante a milênio, quantas pessoas boas que vão morrer durante esse período? Como que vai? Tá. As pessoas durante o milênio foram boas. Entendi a pergunta do irmão. Durante o milênio. Entendi. O que... Provavelmente vão ser bons, né? Vão passar pelo milênio e vão morrer. Eles vão ser salvos também. Então, deixa eu colocar. Durante o milênio, muitos nascerão desse milênio. Antes do milênio, os que entrarão, não quer dizer que ele entrou salvo, ele já não era salvo. Os que nascerem no milênio, que nós vimos, nasceu ali e não conheceu o estado anterior. Mas a grande maioria, porque eles viverão bastante, a grande maioria vai pegar aquela enganação do diabo, infelizmente, lá na frente. Aí você vai dizer, mas todos. E aí é que, se você entrar nessa área teológica, não existe ninguém e não há um relato bíblico para dizer, olha, vai haver uma quarta etapa para os salvos. Então a gente fica na seguinte posição, irmão. Não há como você julgar e dizer não vai haver, ou se vai haver, como vai ser. Então, nesse tribunal final, ele é um tribunal para os não salvos, exatamente. Se haver essa salvação, que eu não estou dizendo que não vai haver, mas a Bíblia não me dá uma certeza para dizer, olha, vai ser desta forma. Ok? Não vou falar para vocês, não vai haver. E se eu falar, vai, e aí vocês me perguntam, como então vai ser? E aí eu não tenho biblicamente como fazer isso. E nem os escritores, nem os grandes têm essa posição para colocar. Então, a gente tem que ficar onde até a Bíblia nos garante uma certeza de ler e confiar. Ok? É importante a pergunta dele, porque às vezes a gente acaba esquecendo de falar, bom, mas e no milênio? Será que todo mundo vai viver tão bem e depois, no fim, nada? Nós vamos esperar em Deus. É Ele que vai fazer. Deus faz tudo com justiça. Ok? Se você pegar outras linhas teológicas, eles têm outros pensamentos que às vezes encaixam melhor aqui, mas tira totalmente do que nós vimos aqui. Aí ele tem que colocar tudo isso que nós vimos aqui como algo simbólico, algo não irreal. Então sempre tem essas partes difíceis. A gente deixou essa mais difícil para lá na glória a gente entender tudo que possa o Senhor revelar ali. Ok? Claro.
Trono branco, página 207. O grande trono branco. O grande trono branco, vocês sabem o que é um trono, né? Onde senta um magistrado, onde senta um juiz, onde senta aquele que vai julgar. Ali é o trono. Onde senta um rei, né? O rei senta no trono. É onde ele faz o seu trabalho. E esse trono, a Bíblia chama de um grande trono branco. Por que branco? Existem muitos pensamentos divergentes, mas a gente fica com o pensamento de que ele pode ser um trono ilimitado, o poder ilimitado de Deus. A perfeita justiça de Deus. Por isso que ele é branco. Não haverá injustiça nesse juízo. Por isso que ele é um trono branco, dentro da nossa visão, o que pensamos, por que ele é branco. O nosso irmão Antônio, ele colocou aqui que no Apocalipse existem muitos tronos citados. E um que ele cita aqui é de Apocalipse 4, 2, 3 e 5. Quando ele diz, o João cita assim, e fui arrebatado com o espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre ele. Tinha alguém no trono. E o que estava assentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe, da sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes. Esse trono que tinha um sentado nele no céu, é o próprio Senhor. Mas esse trono não é o trono branco. Esse trono, João viu alguém sentado e desse trono ele enviou da sua ira, derramou das taças, dos selos, das taças, das trombetas sobre a terra na grande tribulação. Mas nesse trono, que se refere ao qual Deus punirá a terra, Israel, na grande tribulação, tinha o arco celeste. E nos termos bíblicos, o arco celeste fala da misericórdia de Deus. Então, na grande tribulação, mesmo sendo grande, mesmo sendo tribulação, angústia, dificuldades, haverá a misericórdia de Deus. Por isso o povo não vai ser todo destruído, principalmente os remanescentes de Israel. Mas no trono branco não se viu o arco. Não tinha o arco. Então lá não tem misericórdia. Lá é aplicado a justiça. Lá não tem o que fazer. É a justiça aplicada. Página 209. O juiz do trono branco. Essa parte, todos nós sabemos que o juiz é o próprio Jesus. Ele é o que julgará todos. O grande juiz. Página 210. O local e o tempo do julgamento. O local é ignorado, como nós citamos anterior no início, não é no céu e nem na terra. Não é aqui nessa terra e nem no céu, mas é um lugar que Deus definiu e ali vai ser feito esse julgamento. Quando? Quando tudo que está previsto escatologicamente se cumprir até lá, ok? Depois que terminar o milênio, terminar o diabo ser solto, enganar aquelas pessoas que aqui estiveram, e aí haver aquela última batalha de Gog e Magog, em seguida a ressurreição dos não salvos, e aí então todos estarão ali de frente àquele trono. Quem são os réus? Eu comentei, todos os salvos e mortos de todos os tempos, do Antigo, antes do dilúvio, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do milênio, enfim, todos os que morreram não salvos, ok? E aqui, num outro núcleo, uma pessoa me perguntou assim,
ou foi aqui também, num outro núcleo também. A pessoa que foi cremado, né? Acho que a irmã não está aí hoje, eu tinha respondido para ela, mas ela não está aí hoje. E aqui no livro a gente tem mais ou menos o que eu respondi para ela. Não importa quando e onde e como tenha morrido, se foram queimados, cremados, devorados pelos peixes, ou em qualquer animal marinho, terrestre ou pelos micro-organismos, ninguém será esquecido na terra, no mar, no inferno ou em lugar nenhum. Ok? Todos ressuscitarão e estarão perante esse juiz. Ele diz que lá vão ser julgados grandes e pequenos. E aí o material que vocês leram aqui, o que ele cita é que grandes e pequenos não está no nível de ser adulto ou criança, ou grande e pequeno na altura, mas na posição que ele teve aqui na terra. Grandes pode estar se referindo exatamente aos empresários, advogados, juízes, toda essa área da elite, os milionários, donos de grandes fortunas e que não morreram salvos. Muitos desses que eu citei aqui, grandes hoje, pode ter morrido salvo, ele estará com a igreja. Não quer dizer que ele é grande por ele ser um rei, por ele ser um governante, por ele ser muito rico, por ele ter muitos bens, que ele estará aqui. Ele estará aqui porque não aceitou Jesus, não aceitou o plano de salvação que Deus fez para que o homem pudesse ser beneficiado. Ok? Então, grandes e pequenos. Pequenos somos aqueles que não foram de destaque aqui. Não foram grandes no seu sentido da sua vida aqui na terra, né? São pessoas normais, em qual aqui conviveram. Base do julgamento, página 212. E abriram seus livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que haviam nele, o inferno deu os mortos que haviam nele, e foram lançados no lago de fogo e enxofre. Foram lançados no inferno. A morte e o inferno foram lançados, deram os que neles haviam. Depois, a sequência que vai dizer, né, foram lançados no lago de fogo. Então, primeiro essa parte, lançado à morte e o inferno. A morte é o último inimigo a ser vencido. Nessa condição aqui, agora, não tem mais nenhum ser humano vivo na terra. Não tem mais nenhum. Então a morte agora ela não atinge mais ninguém, ela deixa de existir. O inferno lembra que eu citei para vocês? O Sheol, o Hades, é onde as pessoas vão ali esperar o dia da ressurreição. Dos não salvos, vão até o final do milênio. Então, nesse tempo, também não haverá mais ninguém nesse lugar e nem vai mais para lá. Tudo terminou. Tudo vai, é como uma expressão, foi para esse lugar porque não haverá mais morte, não haverá mais ninguém indo para esse lugar. Acabou a questão humana. Ok? Por isso até o testemunho de Jeová fala, como é que a morte e o inferno vai ser jogado no lago de fogo, né? Porque não haverá mais morte, não haverá mais esse lugar para que alguém chegue lá. Outra coisa, né? Todos vão ser julgados as suas obras. Não vai ser julgado a pessoa se ele vai ser salvo ou não. Se ele vai ser salvo, se ele for salvo, ele já está com os salvos. Correto? Ali vai se julgar o que ele fez ou o que deixou de fazer. E o livro da vida expressa que ele não está registrado. Não tem o seu nome no livro da vida.
Como se o Senhor apresentasse, olha, seu nome deveria estar aqui, ó, mas não está. Ele está do outro lado. Tá, né? Não é que a Bíblia cita que tem um livro da morte, né? Mas é como se dissesse, se não está aqui, tá, é o contrário. Você vai ser julgado aqui. E vai ser julgado as obras de cada um. A igreja vai ser julgado 100% individual, não é julgar um grupo, né? É individual. A igreja também, individual. Cada crente vai ser julgado o que ele fez para receber alguma coisa. E aqui também é individual. E cada um vai receber aquilo que ele fez ou deixou de fazer. É o que vai ser julgado, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Eu tenho um pensamento que eu passo para vocês, não está escrito na Bíblia. Você pode acreditar e pode também não acreditar, né? Esse julgamento, hoje, por exemplo, quando você tem um julgamento, e principalmente você vai julgar uma figura importante, um político, ele tem 4, 5 advogados do lado dele ali, não tem? Sim ou não? Advogado. E os advogados chegam e falam, o que eu tenho que falar? Você fala assim, assim, assim. Você entra com essa forma de defesa. Então ele está ali cercado de muito dinheiro envolvido e ele se defendendo, e ele sabe que ele é o culpado. Ele é o culpado, mas ele está se defendendo para não pagar a culpa. Não é isso que ocorre? Ele mente para dizer, fez, e diz, não fiz, para não pagar o erro que fez. Mas naquele dia, aí entra o que eu penso para vocês. O Senhor vai chegar lá, o grandão lá, o político, não importa qual seja, ou ricão, ou pobre também, não importa. Porque ele não tem advogado nenhum. É ele e o juiz. Ele e o juiz. E ele não tem o que falar, eu não fiz. Eu não tinha intenção, foi um acidente, não, está aqui, ó. Você fez e acabou. Ele não vai poder dizer, Senhor, eu não sou culpado. Ele não tem argumento nenhum, ok? Ele vai ouvir o que o Senhor falar, e o Senhor vai dizer, está aqui, você fez isso, você não fez aquilo, tal, condenado, próximo. Pronto, acabou. Não tem aonde buscar o que recorrer a nada. Pena para ser cumprida. Ok? Então, não é como hoje. Eles vão enrolando, entra. Não, lá não, é de frente o juiz. E lá ele vai ter que estar lá. Uma vez eu fui numa igreja, já faz alguns anos, bastante anos, e tinha um pregador. E ele pregou sobre essa matéria aqui, julgamento. Era um congresso de mocidade, era um trabalho da igreja. E ele diz, olha, hoje, aquele dia estava um dia quente, a igreja cheia. Não era aqui, era numa igreja aqui em Santo André, mas não era aqui na sede. E ele disse, naquele dia, é diferente de hoje. Hoje, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E você que aqui está ouvindo, você pode dizer, olha, eu não gosto desse pregador, eu vou sair e vou lá fora, vou tomar um suco, vou tomar um ar, eu não quero ouvir esse pregador. Você pode fazer. Mas naquele dia, você querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que enfrentar o juiz e ouvir a sua sentença. Não tem como fugir. Aquele dia você não tem como escapar. Você não tem o querer, falar, não, eu não quero ser julgado, eu não quero passar por isso. Não, é obrigado. É a justiça do Criador. A sentença e o resultado do julgamento é lançado no lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos.
Esse lago de fogo, alguns dizem hoje que é o inferno que ainda não foi inaugurado. Em parte, sim. Mas como nós comentamos aqui em Cristologia, inferno hoje é o Sheol e Hades. Então, quem vai para o Sheol ou Hades, no caso grego ou hebraico, hoje o inferno é esse lugar. É isso. O definitivo é esse aqui. Ali é prisão perpétua. E o irmão comentou, finalizando essa matéria, aqueles que dizem, na página 216 e 217, em todos aos que creem que os ímpios, por exemplo, os universalismo, diz, não, todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, não vai jogar os filhos no inferno, né? Os filhos não vai, mas os não filhos vai, né? Os restauracionistas, os que pensam dessa forma da restauração, dizem, não, é mais ou menos 100 anos só, depois ele sai de lá. Ele tem o pensamento humano, né? Não a justiça de Deus, a justiça do homem. É só um tempo lá, depois ele sai. Não, é eterno, não tem volta. Teoria da aniquilação é do testemunho de Jeová. Esse não há prisão, não há eternidade, não. Esses foi julgado, condenados, são liquidados, são mortos, são exterminados. Deus não criou um ser imortal para exterminar, né? Então ele teria que exterminar os anjos lá que já tinham pecado e exterminava, né? Não precisaria prorrogar aqui na terra até hoje. Página 219, o justo na eternidade. Então aqui, olhando para o pensamento bíblico escatológico, desde a criação, o Senhor revelou o seu plano até chegar ao julgamento final, cada um no seu lugar. Agora, não há mais na terra, em nenhum lugar, pessoas humanas. Todos são agora ressuscitados com um corpo espiritual imortal. Ok? O plano de Deus termina aqui, por isso que é escatologia os últimos acontecimentos. Vai até o julgamento final e agora nós temos o que vai vigorar para a eternidade. Para a eternidade. Aqui não há mudança agora. O plano começa antes da fundação do mundo e chega aqui. Termina aqui. E agora, quem está no lago de fogo eternamente, quem está na casa do Pai eternamente com o Pai. Ok? Então, os justos na eternidade. E o irmão coloca aqui que nessa eternidade, o João, naquele dia que Jesus ia ser crucificado, naquela noite, ele fez aquele ensino para os apóstolos, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. E no capítulo 14 ele usou essa expressão: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é a promessa de Jesus aos irmãos ali naquela noite e ficou para nós também, né? Então, e o Paulo escrevendo aos Filipenses diz: ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, sendo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Então, o crente salvos, todos os crentes salvos, ressuscitará com um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Não igual, porque ele é único, né? Mas semelhante ao de Jesus. Essa é a nossa esperança. É nisso que cremos. É nisso que cremos. E aqui na página 221,
porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, o que é isto que é imortal se revista da imortabilidade. Então isso é o homem, o seu corpo. Corpo hoje é corruptível. Não é corruptível no sentido da corrupção, né? É o envelhecimento do corpo. Ele é corruptível nesse sentido, ele envelhece. Até eu comentei aqui nas lições passadas, que, por exemplo, hoje nós temos um corpo corruptível, ele se corrompe, no sentido de ele vai se envelhecendo, ele vai se modificando. Mas quando ele se revestir da incorruptibilidade, ele não se modifica mais. Eu até citei. Alguém que me viu uns anos atrás, ou, por exemplo, quando eu era jovem, lá, minha adolescência, se me encontrar hoje, vai dizer, não conheço. Não é assim? Por quê? O corpo modificou. Porque ele está num sentido corruptível. Mas quando ele se revestir da incorruptibilidade, aí não. Você pode ver uma pessoa e daí 1000 anos você vê ele, não mudou nada, é a mesma pessoa, não engordou, não emagreceu, não cresceu, é a mesma pessoa, não mudou, o corpo é incorruptível. Então é isso que Paulo está colocando. O nosso corpo, hoje, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, ser ressuscitado num corpo glorioso e imortal, que não se deteriora. Essa é a nossa posição na eternidade. E aí, o Filipenses, que nós lemos, né? Transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso e eficaz. Ele, nessa página, ele vai falar da formosa Jerusalém, ok? E aqui nós temos Apocalipse, capítulo... Deixa eu pegar aqui. 21 e 9, né? Deixa eu ler para vocês. A Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Descia do céu. O irmão fez um comentário aqui, que vocês devem ter lido, que há, principalmente no pensamento da Igreja Católica e outras ideologias, próprios evangélicos, e que essa Jerusalém, citada aqui no versículo 9 e depois na sequência, não seria uma cidade, mas seria um símbolo da igreja. Nós entendemos que essa cidade, ela é a morada da igreja com o noivo, da noiva com o noivo, o cordeiro. É nesse sentido. E ela é uma cidade, a gente pode dizer cidade, pelo fato dela estar mostrando o versículo Nova Jerusalém, porque a velha é essa que nós conhecemos. Temos aí foto, muitos já foram nela, né, a Jerusalém terrestre. Essa é a Jerusalém, que entendida é a celeste, Jerusalém é uma cidade espiritual. Ali não há matéria. Ela desceu do céu, ela não foi feita pelo homem. O próprio Jesus disse, se eu for preparar o lugar, então ele preparou. Então essa é a morada dos salvos, a casa do Pai. Ok? Então ela é um local real, não simbólico, mas realidade. E ali eu entendo ser a Jerusalém espiritual. Por quê? Ela veio do céu e ela parou, não chegou à terra. A terra estará aqui, a humanidade, porque essa cidade, ela não vai chegar depois do milênio, ela vai chegar no começo do milênio,
porque a igreja já estará com o próprio Jesus. Entende-se os grandes teólogos, os grandes ensinadores, que a igreja pode estar nessa casa, mas governando com Jesus aqui na terra, não morando aqui, plantando e vivendo aqui, no sentido natural, ok? Então essa é uma Jerusalém espiritual, a casa do Pai, aonde iremos morar. Por isso dissemos, já aqui algumas vezes, alguém fala, mas na cidade santa, lá eu quero ter uma casa, né? Eu quero ter a minha família, eu quero estar lá, mesmo que seja longe, né? Não, os salvos vão morar na casa do Pai. A morada do crente é na casa do Pai. É ali que nós vamos morar. Eu não vou ter a minha casa exclusiva minha. A minha casa é a casa do Pai. Ok? É lá que estaremos. Quando João viu essa cidade, ele viu ela muito bonita. Ele viu ela muito grande. Ele dá aquela dimensão, né, em côvados. Calculando essa dimensão, porque ela é quadrada, mas como um cubo. A mesma condição que ela tem ao quadrado, ela tem na altura ao quadrado em cima. E aquela medida, calculando hoje pelos quilômetros, ela daria que você fosse daqui lá no Belém do Pará, daqui lá é longe, hein? Quem já foi lá no Belém do Pará, lá na Amazônia, você ir numa reta lá, fazer o quadrado dela e subir o cubo em cima. Cabe todos os salvos ou não cabe? Isso é a visão de João. João viu uma cidade murada com várias pedras preciosas. E o muro dessa cidade que ele viu tinha em torno de 70 metros de altura. 70 metros de altura. Agora, naquele tempo, se mostrasse uma cidade que não fosse murada, ela não era segura. Então, eu não estou querendo dizer que essa Jerusalém tem que ter aqueles muros lá. Aquilo ali é para nós, para o povo, sempre entender, porque hoje as grandes cidades não têm muro mais. Mas lá naquele tempo, alguém mostrar uma cidade bonita, grande, bela, segura, teria que ter muros que os dessem segurança. Então, os muros falam da sua segurança. E as praças de ouro. O que eu vou dizer também aqui pode ser que vocês não entendam ou dizem, não. Eu entendo que o Senhor usou a mostrar a João o que tem de melhor aqui na terra, colocando na praça, na rua ali. Mas ela é espiritual, então ela é muito mais do que aquilo que ele podia mostrar para que nós pudéssemos entender aquilo que ela é esplendorosa. Então, ele mostrou algo que é o que nós valorizamos mais. Mas ela é espiritual, ela é muito mais. Ali é uma pequena visão do que João teve daquela grande cidade. Então, eu sempre comento da seguinte forma. Irmãos, até tem uns hinos aí que falam, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus, né? Mas se eu chegar lá e não tiver essa rua de ouro... que ela é espiritual, o ouro é matéria. Eu penso assim. Eu penso da seguinte forma. Se eu chegar lá e tiver a rua de ouro, eu vou andar nela, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ela é melhor, ela é espiritual e ela é muito mais. Ok? Mas se alguém disser que é de ouro, acredite também, porque é importante. Mas eu penso que ela é mais do que as coisas materiais aqui da terra. Aqui ele fala que Paulo desejou ir lá, João desejou ir lá, nessa formosa Jerusalém. E eu creio que os irmãos também, todo crente salvo, tem o seu desejo de ir lá.
Agora, finalizando, de tudo que nós vimos, de tudo que essa matéria nos informou até aqui, é importante ter esse conhecimento? É importante. Mas eu preciso chegar lá. Não é assim? Se eu conhecer tudo isso, mas não chegar lá, não desfrutar dessas riquezas espirituais, das bênçãos do Senhor, nada resolve. Porque uma coisa é certa, ou nós estaremos lá nessa cidade, lá com o Senhor, ou estaremos de frente lá no trono branco, também de frente a Ele. Não tem outra saída. Não é assim? Ou estaremos nessa cidade, como salvo, participando daquele tribunal de Cristo, mas salvo, ou de frente ao trono branco. Só existem essas duas opções. Fica para cada um de nós avaliar e seguir aonde eu quero chegar. É como se Deus colocasse e dissesse, olha, você tem essa e essa opção. Ó, não tem uma terceira? Não tem uma terceira. Não tem uma terceira. Ou é a A ou é a B. Amém? Meu relógio deu 21 horas. Vamos orar. Quinta-feira, permitindo Deus, nós vamos fazer um resumo e aquela provinha tranquila. Ok? Jesus amado, te agradecemos por esta noite, aqui estarmos na tua casa para meditar na tua palavra.